Olá ao nosso auditório, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Sines, aos meus colegas de painel, também a quem nos acompanha através das redes sociais e lá em casa. O objetivo desta conversa é o balanço dos atuais 6 meses deste Executivo Camarário e desde já agradeço a presença do Senhor Presidente e muito de forma objetiva e direto ao assunto. 6 meses são muito tempo para muita coisa e são muito tempo para outras coisas, não é? Para uma coisa são muito tempo, para outras coisas são pouco tempo. De forma objetiva, qual é o balanço que o Sr. Presidente faz destes seus 6 meses dentro daquilo que são as áreas que estão dentro da ordem do dia? Bem, antes de mais também, boa tarde a todos, quem nos está a ouvir, também a vocês e naturalmente agradecer o amável convite, darem-me a oportunidade, podemos conversar aqui um pouco sobre estes 6 meses de gestão autárquica da nossa parte. Naturalmente 6 meses parece muito tempo, mas na vida autárquica acaba por ser não ser muito. Aquilo que foi, ou que tem sido, digamos, a gestão deste tempo foi, eu diria que a questão fundamental foi a reorganização, digamos, total, ou quase total, daquilo que era um modelo que nós encontramos, que é estava muito longe e continua, se calhar, em parte ainda a estar longe daquilo que nós desejamos. Não está concluída? Ainda vai continuar? O processo do ponto de vista, digamos, formal, está concluído, irá entrar em vigor no dia 1 de junho, ou seja, daqui a alguns dias. Naturalmente que em termos internos tudo está a ser já trabalhado, as novas FIAs, aquelas que também continuam, mas em alguns casos não há alterações, porque em alguns casos de facto não houve alterações, mas noutros casos, continuando a chefia, esse mesmo dirigente passa a ter algumas competências diferentes, pode ter perdido algumas e ter ganho noutras matérias. Isto naturalmente também obriga a algumas mobilidades internas de pessoas, porque houve divisões que deixaram de existir, e eu diria que esta é a questão fundamental para todo o trabalho que nós vamos desenvolver no futuro, nos próximos 3 anos e meio. Foi uma decisão mais política ou mais funcional, ou ambas? Eu diria que são ambas. Como vocês já estão habituados... Isto também é uma questão de confiança, não é? Nós temos de trabalhar com as pessoas em quem conhecemos e confiamos. Mas, sim, mas eu mais do que as pessoas é mesmo o modelo de organização. Ou seja, o modelo de organização que nós implementamos é um modelo, embora diferente, mas muito parecido àquele que eu tinha implementado na Câmara de Santiago Cacém e que eu acho que funcionou bem e que também o fiz no início do mandato, do meu primeiro mandato, ou seja, há 12 anos atrás, e até era continuidade, eu já era vereador há 8 anos atrás e achei com as funções de presidente que tinha que mudar, e aqui, embora seja um modelo, não é igual, tem algumas diferenças. Foi um processo participativo, nós chamámos todos os dirigentes a pronunciarem-se, aqueles que continuaram e também aqueles que nós já tínhamos conversado e tínhamos convidado para integrar a nova estrutura orgânica. E fruto dessa participação alargada, houve contributos que nós tivemos todos em conta, e muitos deles levou-nos até a fazer um modelo diferente daquele que inicialmente eu próprio tinha pensado. E por isso, naturalmente que os modelos são todos muito bonitos no papel, depois são as pessoas que são o mais importante. E naturalmente que nós, em termos de orgânica, nós criámos mais divisões, chamamos vulgarmente departamentos, mais áreas de competência, crescemos nesse sentido, porque hoje cada vez mais a gestão autárquica tem um nível de exigência cada vez maior, mais especializado, e por isso nós temos de ter pessoas que se especializem em determinadas matérias, que acompanhem muito estas matérias, porque se eles se expressarem... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, áreas como a cultura, desporto e turismo estavam as três debaixo do mesmo dirigente. E que são matérias muito diferentes. E um conselho, por exemplo, com a dinâmica desportiva que tem, com a dinâmica cultural que tem, com a dinâmica turística que tem,
na minha opinião não fazia sentido. Eu sei, por exemplo, o modelo da cultura e do desporto tem muitos conselhos até tão juntos. E nós aqui criámos uma divisão para o desporto, uma divisão para a cultura e associámos o desenvolvimento económico com o turismo, que é algo que nem existia sequer, o desenvolvimento económico nem sequer existia. Vamos ter um modelo mais próximo daquilo que o Presidente fez em Santiago e conduziu durante 12 anos, com sucesso, e reproduzir aqui ou replicar aqui uma situação semelhante ao similar. Em parte é mais parecida. E eu vou dar uma vez mais este exemplo. Por exemplo, a questão do desenvolvimento económico, que Sines é de facto é o centro do desenvolvimento económico do país. Não havia uma divisão que tratasse estas matérias. O Gabinete de Apoio Empresário da Câmara de Sines limitava apenas 2 pessoas, 2 assistentes administrativas, que estão no Sines Tecnopolo, numa sala no Sines Tecnopolo, em que a única coisa que faziam era a gestão do parque empresarial do municipal, ou seja, atribuir lotes, cobrar o direito de superfície, ver quem é que paga, quem é que não paga. A nossa concepção de um gabinete de apoio empresário é um verdadeiro gabinete que apoia os empresários. O comércio, a restauração, também a zona industrial, que tenham, digamos, uma política mais ativa mesmo junto das grandes empresas. E por isso nós vamos retirar o gabinete e vamos colocá-lo no centro aqui da cidade, no centro histórico, junto ao posto de turismo, precisamente para ter uma dinâmica economia local. Exatamente. Uma das marcas do autarca Álvaro Beginha é ser vocal com reivindicações que tem junto do poder central. Já o foi em Santiago e trouxe também aqui para Sines. É conhecido, enfim, é do conhecimento geral pela imprensa, que tem reunido e tem sido recebido por algumas entidades, alguns secretários de Estado, ministros, etc. O Primeiro-Ministro respondeu ao convite? Não. Continuando a responder ao convite. Não. Pronto, já fomos recebidos pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento e Planeamento e Desenvolvimento. A reunião até era para ter sido com o Ministro da Economia, depois à última hora não pôde. O Secretário de Estado está dentro do Ministério. A reunião foi extremamente profícua. Trouxemos um conjunto de compromissos da parte, neste caso, do Governo. O Secretário de Estado tem ali um papel importante, digamos, na área do desenvolvimento e do planeamento. E, de facto, Sines precisa muito de haver aqui uma nova visão da parte do Governo, do poder central, porque Sines, se para todos os efeitos é absolutamente estratégico para o país, contribui para o PIB, contribui para as exportações e contribui para uma série de coisas, aqui estão os maiores investimentos, já existem os maiores investimentos e estão-se a fixar os novos maiores investimentos do país e até da Europa em alguns casos. Não podemos olhar para Sines só na perspectiva de investimento privado, e aquilo que nós vamos transmitir é que é absolutamente necessário, que é aquilo que eu tenho dito nos últimos 6 meses, aliás, já o dizia quando estava também em funções em Santiago, e alguns esquecem isso, mas eu já na altura também o dizia, porque olhava para a região, e quando eu falo em Sines, também estou a falar naturalmente não só em Sines, mas aqui em particular do litoral alentejano, que efetivamente tem que ser olhado para uma forma diferente. Eu dou este exemplo, muitas vezes, o país é dividido em NUTS 3, não é? Que são as comunidades intermunicipais, que são 21, salvo erro. A nossa é a única que não tem ensino superior. Como é que é possível onde nós temos Sines como polo industrial, logístico, portuário, e não tem ensino superior? Também depois temos a questão do turismo, que é absolutamente central, não só em Sines, em particular na Costa do Grama, e não há ensino superior para qualquer uma destas áreas. Eu parece que estava a vir para a entrevista e estava a vir a pensar, é curioso, isto são ironias da história, como é que, passado tantos anos, volta a ser novamente o PCP, neste caso a CDU, à frente da autarquia, quando Sines se confronta outra vez com este desenvolvimento abrupto e que pode mudar radicalmente a face de Sines, como sucedeu anteriormente. Se bem que agora as realidades são outras. Parece que na altura, apesar de tudo, o poder local planeou
o que não parece estar a acontecer agora, e na altura, como hoje, e eu já vi agora nas últimas entrevistas, tenho reparado que o Presidente tem tido aqui alguma preocupação, e começa-se a falar nisto, que é atenção que há aos investimentos, mas atenção que existe a cidade, com a sua cultura, com a sua tradição. A Câmara Municipal não abdica das suas competências, e isto parece importante, para não termos aqui outra vez, portanto, para não repetirmos aquilo que foi. Mas é curioso que voltamos a confrontar-nos com isto tantos anos depois. A questão é que quando Sines foi pensado nos anos 60, a construção do grande porto, da grande plataforma industrial e logística, e eu tenho dito isto também inúmeras vezes, e havendo a expectativa de virem para aqui milhares de pessoas trabalhar, e vieram em parte, não foi aquilo que inicialmente se previa, porque duas questões fundamentais, a crise petrolífera foi dos anos 70 e depois o 25 de Abril e digamos, as contingências de instabilidade política que houve logo a seguir e quando tudo estava acontecido, mas até, curiosamente, pelo decreto de Gonçalves, que foi aquele que acionou, digamos, o projeto ir para a frente, e nomeadamente construiu-se uma cidade que é a Vila Nova de Santo André, planeada pelos maiores urbanistas da altura. Eu digo isto e é verdade. Construiu-se a autoestrada entre Sines e Santo André, construiu-se a autoestrada até para Santiago, construíram-se escolas, construíram-se equipamentos de saúde, e o que é certo é que hoje, passados 50 anos, e não temos uma ligação de autoestrada. Isto é caso único. Eu não sei se haverá algum país do mundo relativamente desenvolvido, como nós consideramos que Portugal é um país desenvolvido, e em parte é, que estamos a 160 km da capital e não temos uma ligação ainda hoje rodoviária em condições. Isto só demonstra uma visão absolutamente errada, em que Sines é esquecido. Sines só serve para os políticos nacionais, não é? O governo, de vir anunciar aqui grandes... Virem-se, tenho de dizer isto com toda a frontalidade, virem-se gabar que conseguiram grandes investimentos privados para o país, em particular para Sines, mas depois tudo o resto foi esquecido. A autoestrada que está agora a ser construída, como todos sabemos, teve parado durante 15 anos. Há quem diga com alguma ironia, quando o governo tem um problema, anuncia um investimento em Sines, não é? E se calhar em certa medida tem acontecido, não estou a falar deste governo em particular, estou a falar dos governos todos para trás. Exato, eu pelo menos os portos, na Península Ibérica conheço todos os portos e nenhum porto está tão mal servido de acessos, seja de entrada, seja de saída de mercadorias, nós aqui fundamentalmente seria mais mercadorias, como está Sines, é verdade, nós aqui com poucos quilómetros de autoestrada e não estamos ligados aos grandes mercados consumidores. E com todo o respeito por todas as outras zonas do país, nós sabemos que nos anos 90 e na década de 2000 proliferaram autoestradas por todo o país, para sítios, com todo o respeito, que não têm nem de perto nem de longe a importância que Sines tem para o país, e por isso eu acho que isto foi um desinvestimento de décadas. A questão do comboio de passageiros, que eu tenho também focado várias vezes. O comboio de passageiros houve até 1990 ou 91, se bem me recordo. E como é que se desinveste numa terra, numa cidade, num município que tem tudo para poder crescer? Hoje resolvíamos vários problemas, nomeadamente a mão de obra necessária, temporária necessária, que vem da margem sul e que vem de outros sítios, podia ir e vir todos os dias. Não é? Sim, a questão da pressão do imobiliário, em certa medida, seria atenuada se nós tivéssemos uma ligação ferroviária de passageiros. Em relação, pegando nesse tema, em relação à habitação, durante estes 6 meses foi tempo suficiente para a Câmara definir uma estratégia para o futuro nessa área? O Presidente já teve a oportunidade de falar de alguns planos pormenores que podem ser um impedimento, ou que foram um impedimento, na sua opinião? Há alguma estratégia já definida? Qual é que, durante estes 6 meses, foi a sua, entre aspas, preparação ou visão para o futuro, em relação à habitação? Nossa estratégia temos-la, e aliás ainda antes de sermos eleitos, aliás mesmo aqui nesta... Sim, a questão é que depois, por vezes aparecem coisas que não estão... E essas apareceram várias. Não estamos à espera, não é? E essas apareceram várias. Só para terem também, eu acho que isto é uma matéria, talvez a habitação é aquilo que mais preocupa as pessoas, e se calhar perdemos ou ganharmos aqui alguns minutos para falar sobre isso. Só para as pessoas terem noção, Sines, que é um concelho com cerca de 200 km², no contexto do Alentejo é um concelho pequeno, tem a cidade de Sines e Porto Covo como perímetros urbanos, e teve, historicamente, foi o primeiro município no país a ter um plano diretor municipal. Houve visão na altura, com o Presidente Chico Pacheco, houve visão na altura. O que é certo é que passados 35 anos, ou 34 ou 35 anos,
O município de Sines será um dos poucos a nível nacional que não tem ainda um plano diretor municipal revisto, sendo a cidade que é, com a importância que tem. Aliás, tem o plano diretor municipal em revisão há 19 anos. E com todo o respeito, e que é muito por quem me antecedeu, eu não consigo, a responsabilidade não é das estruturas da administração central, que eu sei que são chatas e que são burocráticas e que levam tempo para dar resposta. A experiência que tive, e trabalhámos com a mesma equipa que trabalhou aqui de Sines, que é a equipa do CESUR, coordenada por professor Costa Lobo, que faleceu, também nós estávamos em Santiago a fazer uma revisão, e o Concelho de Santiago, com 5 vezes território, com, salvo erro, 20 e tal perímetros urbanos, fez 10 anos em fevereiro que o plano está revisto, e nós começámos em Santiago, começou-se um ano e meio depois. Por isso houve aqui, de facto, considerou-se que isto não era prioritário. E, no entanto, eu já ouvi este argumento que é, não, mas nós não tivemos parado, porque criámos planos de pormenor, investimos em planos de pormenor, planos de urbanização da cidade, Santiago Cacém, a cidade também tem plano de urbanização, curiosamente até do mesmo ano, 2008. O plano de urbanização do Posilis, da zona industrial. Eu vou dizer, os planos de pormenor, na minha perspectiva, foram o principal garrote do desenvolvimento urbanístico da cidade. Não haja dúvida nenhuma sobre isso. Eu sei que há quem esteja e contrarie e defenda muito os planos de pormenor. Os planos de pormenor são garrotes, porque aquilo é imutável. Eu, para alterar um plano de pormenor, levo 3 ou 4 anos. Eu posso, do ponto de vista do planeamento, criar o mesmo desenho urbano, criar a mesma qualidade urbana, mas não estou num garrote e faço uma coisa diferente. Até posso criar o acordo entre proprietários antes, que até se torna mais simples. Porque agora, por exemplo, o plano de pormenor do Norte, que é se calhar não, é a zona dentro do perímetro urbano da cidade que permitirá uma maior expansão da mesma. O plano é de 2011, o que é que está lá construído? O centro de saúde, que é está no limite do plano, que já tinha uma acessibilidade e era um terreno público. Porque, para as pessoas que não estão familiarizadas, o plano prevê um sistema perequativo. O sistema perequativo é de compensações. Significa que eu tenho o meu terreno, mas como vai lá ser construído um jardim ou uma rua, eu não posso lá construir. E então eu tenho que ser compensado por quem tem direitos a construir em outros terrenos. Mas se há uma pessoa que não estiver de acordo com isto, aquilo fica inexecuível. Ok, pode-se fazer numa determinada zona, que até se podem entender ali 2 ou 3, ou haver um proprietário que tem uma zona grande e consegue desenvolver ali uma parte significativa, mas o que é certo é que é completamente paradoxal uma cidade com as necessidades que a habitação tem, como Sines, e a gente entrar na cidade, já várias pessoas me disseram, não se vê gruas. Sim. Praticamente não se vê gruas, praticamente não se está a construir na cidade. Sim. É certo que também pode haver aqui, e isso também é verdade, a Câmara também tem uma grande burocracia, e isso também é uma das medidas que também estamos a implementar, que é desburocratizar internamente. A sua grande aposta é voltando à estratégia, é resolver o problema. Nós neste momento estamos a trabalhar de uma forma muito direta com a CCDR Alentejo, que é depois a entidade que gera estes processos de alteração e de revisão dos planos de ordenamento do território, e estamos a tentar encontrar uma solução de uma forma simples. E isto até nós inicialmente tínhamos um caminho que a própria CCDR também nos indicou, mas nós agora estamos a avaliar uma possibilidade de nós podermos fazer uma alteração simplificada ao plano de urbanização da cidade, ou seja, ir ao quadro de síntese. Porquê? Já agora vou fazer um parênteses. Porque a cidade não está toda dentro dos planos de pormenor. E nas zonas fora do plano de pormenor nós aplicamos os índices que estão previstos no plano de urbanização. Porque onde está plano de pormenor, superpõe-se. Não, pior é que a minha primeira ideia foi, ok, se isto é um problema, eu vou revogar o plano de pormenor. E alguém me disse ao Presidente, não faça isso. Eu digo, até porquê? É que o plano de urbanização nesta zona não tem índices. Remete para o plano de pormenor. Sem plano de pormenor, não se pode fazer há um vazio. Há um vazio e não se pode fazer nada. E então, o que é que agora nós queremos fazer? Focar-nos nas zonas que não estão dentro dos planos de pormenor, isto sem prejuízo, nós não íamos trabalhar à mesma nessa solução, e alterar o plano de urbanização de forma a criar mais densidade construtiva. Porque, infelizmente, eu também agora fui confrontado de uma forma mais detalhada, nomeadamente os terrenos que são municipais, que estão fora dos planos de pormenor. Basicamente estamos a falar de habitação unifamiliar, 2 pisos.
no máximo 3 pisos. Pá, isto não resolve nada. Pá, tirando algumas zonas. Umas zonas, claro. Para criar... ou seja, se nós formos por este caminho da habitação unifamiliar, pá, já não há mercado. Não há mercado e não vai resolver praticamente problema nenhum. Por isso o que nós já vimos com a CCDR foi, efetivamente, fazer uma alteração aos quadros SINDES, em vez de estar lá 2 ou 3 pisos, permitir mais pisos, permitir mais área de construção, não mexer no desenho urbano, manter as regras à mesma do plano de urbanização, com exceção destes parâmetros urbanísticos, e é a forma, pelo menos nos terrenos municipais, nós podermos pôr terreno no mercado com regras, respondendo aqui à estratégia. Aquilo que é a nossa estratégia é, a este nível, nós podermos pôr o terreno a concurso, com a obrigação, vamos imaginar que eu tenho um terreno onde posso construir 200 fogos. Eu colocar no caderno de encargos uma percentagem desses fogos, obrigatoriamente o promotor vai ter que vendê-los à habitação a custo controlado. Ou seja, vamos imaginar, dos 200, 100 tem que ir para custos controlados. Essa é a forma de conseguir responder a vários tipos de procura. Exatamente. Que vão existir. E depois outra coisa, eu sei que a Câmara de Sines tem um modelo de receita muito focado, pelo menos acho que sempre foi assim, muito focado em receitas extraordinárias, e as receitas extraordinárias muitas vezes são através de venda de terrenos. Nós nesta fase aquilo que queremos fazer é que a venda do terreno, em vez de ser em dinheiro, ser em espécie. Prescindimos do dinheiro, ou um misto, e podemos receber fogos, para termos mais habitação municipal, porque o parque habitacional da Câmara, que até é vasto, está completamente obsoleto e todo ele a precisar de obras. E é um problema. E com essa estratégia, a Câmara Municipal passa a saber que a Câmara Municipal não, o município pode ter a possibilidade de ter mais X fogos, não é? Porque fala-se mais não sei quantas mil pessoas, mas também não, não é? Qual é o número de fogos que podemos construir, não é? Para acompanhar a estratégia. Nós no plano de urbanização, até os planos pormenor, ou seja, dentro da cidade de Sines, de acordo com aquilo que são os planos pormenor e o plano de urbanização, nós estamos a falar da possibilidade de construir quase 4 mil fogos. É aquilo que é a capacidade. Qual é o problema? É que tendo em conta aquilo que eu já referi, nomeadamente dentro dos planos pormenor, se as pessoas não se entenderem, não há viabilidade de construção. Nos terrenos que são municipais, a densidade de fogos é muito baixa, também não vamos... Podemos resolver em parte, mas não resolvemos em grande medida. E também para concluirmos este tema, porque pronto, o tempo mas já agora só deixa-me dizer, a outra vertente diga. Muito importante, e nós queremos já levar, em princípio, à próxima reunião de Câmara, nós vamos ceder terrenos gratuitos para uma cooperativa de habitação. Estamos a falar de 96 fogos, esta primeira são 4 lotes. Segundo me dizem, era um processo que andava a ser negociado com o anterior executivo há cerca de 8 anos, porque o anterior executivo tinha uma perspectiva de vender o terreno. Nós vamos ceder gratuitamente, com regras, nomeadamente estes, neste caso, têm que ser todos a custos controlados, a reserva de propriedade de 20 anos, ou seja, se quiserem vender, a Câmara tem que autorizar e tem sempre direito de preferência para controlar a especulação imobiliária. E eu faço este exercício simples. Se a Câmara há 8 anos, se forem 8 anos, tivesse cedido os terrenos e a cooperativa tivesse construído, só aquilo que a Câmara tinha recebido em MT e IMI estes anos todos, se calhar já tinha realizado a receita que estava a pedir para os terrenos, que eram 400 e tal mil euros, e já tínhamos construídos 90 e tal fogos. Só para concluir, também muito se fala sobre o parque habitacional da Câmara Municipal. A Câmara Municipal sabe quantas habitações tem e quantas é que estão e quantas é que precisam de ter obras e também para concluir, nessa estratégia da habitação está previsto também uma estratégia, porque também no passado muito se falou dos aglomerados rurais? Sim, duas coisas. Primeiro, nós não tínhamos esse levantamento feito, estamos a fazê-lo agora. Portanto, o número de prédios urbanos nós temos, porque está na matriz empresarial, mas depois os prédios urbanos também podem ser terrenos, que não têm nada a construir. Por incrível que pareça, isso não estava absolutamente monitorizado, estamos a fazer esse levantamento agora, mas mais difícil é aquelas habitações que não estão em condições, e temos algumas devolutas, que nós já deixámos dinheiro em orçamento para este ano, algum dinheiro para começarmos a intervir, e já estamos a fazer esse trabalho de levantamento para começarmos a intervir. Aquelas obras, umas mais pequenas, outras com mais ou menos profundidade, menor ou maior profundidade, mas isso também estava por fazer. A questão dos aglomerados rurais, sim.
O plano diretor municipal que está em revisão há 19 anos, infelizmente eu não me revejo em grande medida naquela proposta. E nomeadamente a questão dos aglomerados rurais. Eu acho que é importantíssimo, e até nesta pressão que existe, e posso dizer pela experiência que eu tive em Santiago, nós criámos perímetros, os chamados perímetros, não são perímetros, são criados, são chamados núcleos rurais, em que são definidos índices que não são aqueles praticados em zonas, no campo, em área rústica, em que nós definimos um conjunto de regras com índices de construção muito mais simpáticos e que permite o desenvolvimento urbanístico, não como uma cidade, não é para construir uma densidade, como nós queremos aqui em Sines, mas então aí sim a habitação unifamiliar. Essa pode ser uma resposta muito interessante e que vimos por quase toda a Europa, nomeadamente no centro da Europa, que são os pequenos aglomerados urbanos que circundam as cidades e que dão uma qualidade de vida distinta do que dão as cidades. Não é? Sabem que houve uma lógica, e não é aqui uma questão de Sines, houve uma lógica até direito nacional, no Alentejo em particular, que os chamados planos diretores municipais de primeira geração, que é aquilo que ainda hoje Sines tem, que tiveram uma lógica de contra a dispersão urbanística, que eu compreendo. Agora, nós temos é que olhar. Tinha a ver com a economia dos serviços públicos, da utilização dos serviços públicos. O exemplo de Santiago, nós tínhamos pequenas localidades com loteamentos municipais dos anos 80, que o plano diretor municipal, no início dos anos 90, considerou-os como se aquilo fossem terrenos para a agricultura. Isto é um absurdo total. Com infraestruturas, dinheiro público lá investido. Imagino que alguém tinha lá um lotezito que não construiu, queria construir, não podia. Porque aquilo era zona rústica, zona rural. Por isso, eu acho que estes pequenos aglomerados que Sines ainda tem alguns, nós temos que, no âmbito do plano diretor municipal, ainda que possamos lá mais algum tempo, mas também já passaram 19 anos, se perdemos, é bom a gente, se calhar, poder perder mais algum tempo, mas acautelar este tipo de resposta que é absolutamente fundamental, permite os locais fixarem-se lá, que é fundamental. Casos como o Casoto, o Paiol, a Provença, citando estes, têm condições para ter uma qualidade de vida distinta, para pessoas que procuram uma qualidade de vida distinta. E a grande maioria dos filhos das pessoas que vivem lá, a grande maioria queria lá ficar, não é? Bom, temos 20 minutos. Sim, vamos recentrar, tentar aqui algumas questões. Primeiro, a questão do desafogo financeiro, que foi uma bandeira do anterior executivo. A questão que coloco é os investimentos que ficaram por fazer e que têm sido abordados agora nos últimos tempos, a questão do abastecimento de água, do fornecimento de água à cidade, a questão das hectares, a questão das escolas. O dinheiro que ficou disponível é suficiente para o investimento que ficou por fazer? Primeiro, não há dinheiro disponível. Vamos lá ser claros. É irem ver a prestação de contas, que foi agora até aprovada na Assembleia Municipal no final de abril. A dívida da Câmara, no final do ano, eram, grosso modo, cerca de 6 milhões de euros. E o saldo orçamental, grosso modo, 5 milhões. Ou seja, isto significa que a Câmara tem uma dívida de 1 milhão. Por acaso, ao dia 2, agora já inverteu. Já conseguimos já não temos dívida, se fizermos entre o saldo. Mas isso só se faz as contas no final do ano. Isto às vezes pode ser conjuntural, faturas por pagar, ou dinheiro que vem dos impostos, etc. Agora, a Câmara ter uma folga orçamental, isso é um mito. É um mito. Uma Câmara que tem uma dívida de 1 milhão de euros não é de longe dramático. A redução da dívida foi feita à custa de desinvestimentos? Eu acho que foi, daquilo que me deu a perceber, eu acho que foi da venda de terrenos, já falámos aqui, receitas extraordinárias, que pela natureza extraordinárias são extraordinárias. Por exemplo, o exemplo da Pedreira. Sim. Foi vendido por 7 milhões de euros. Sim. Eu, na minha perspectiva, aquilo era uma ferramenta fundamental para uma receita, para o resto da vida, entre aspas, que se perdeu. Ok, vendeu-se por 7 milhões, é muito simpático, encaixou 7 milhões num ano. Mas depois, no futuro, deixámos de ter ali uma receita. E não foi 7 milhões que o anterior executivo deixou na conta, não? Não, a prestação de contas é esta. A dívida total... Eu estou a dizer isto porque tem-se feito referência a isso, as contas são públicas, se forem ao site do município, está lá a prestação de contas, está lá tudo. É muito fácil de qualquer contraponha. O próprio PP Sul teve essa lógica, não é? Fez muita construção unifamiliar, aquelas vivendas, aquelas moradias, foi tudo vendido, todos os anos eram receitas municipais que não se vão repetir, mas que agora estão às infraestruturas, está a limpeza. Tudo por fazer, porque a questão é mesmo. Eu vou dar o exemplo ali da zona comercial, onde está o Continente, etc. Eu já disse isto também publicamente. O Lidl agora mudou para ali.
antes de abrirem a loja, foram lá ter comigo e dizer: Sr. Presidente, e agora como é que é os passeios e tal? E disse: então, os passeios vocês é que os têm que fazer. Não. A Câmara vendeu-nos o terreno em asta pública e isto é loteamento municipal e não está a obrigação de... Ou seja, a experiência que eu tenho até ao contrário. Até quando são terrenos particulares, as câmaras negociam sempre contrapartidas a nível das infraestruturas, porque está na lei, há um impacto, ou seja, há uma subcarga das infraestruturas locais, ou seja, a loja vai para ali, há mais trânsito, há mais pessoas a circular, há uma subcarga das infraestruturas, eles têm que criar melhores condições e a Câmara exige-lhe isso no processo de licenciamento. Ali foi ao contrário. Até sendo um terreno municipal, obviamente que a Câmara fez um maior encaixe financeiro. Não impôs ao investidor a execução das infraestruturas, recebeu mais dinheiro. Agora alguém tem que pagar. E continua a ser a Câmara, isto porque a Câmara hoje sou eu, amanhã será outra, mas é a Câmara que tem que assumir o compromisso. Na Quinta, ali por exemplo, ali aquele empreendimento que está a ser feito ali pela Quinta do Meio, aquele investidor espanhol, igual. Aquela rua que está lá no meio, que a Câmara vendeu o lote, mas a Câmara é que se obrigou a fazer a infraestrutura. E o senhor agora tem aquilo quase terminado e vai ter com a Câmara também. Como é que é? Então a gente vai começar a vender as casas e não há infraestrutura? Ou seja, na minha ótica aquilo não é a prioridade, mas é uma obrigação que o município tem que estar vinculado a ela e vamos ter que lançar um concurso público para resolver o problema que a Câmara podia ter, pura e simplesmente ter feito o seguinte, que é aquilo que eu defendo e que no futuro comigo nunca acontecerá, que é se a Câmara vende um terreno em asta pública, faz menos receita, é certo, mas tem que impor a execução das infraestruturas a quem compra, porque senão a seguir tem este problema. Uma boa prática. Presidente, também o tempo está a correr muito rápido. Um dos motivos que o levou a vencer as eleições, e foi claramente é um assunto unânime, foi a questão do espaço público. A limpeza, os jardins, a recolha do lixo. Durante estes 6 meses conseguiu perceber realmente o problema, onde é que se pode melhorar, como é que vamos melhorar, o que é que pode dizer sobre isso? Eu reconheço que efetivamente eu gostava que nestes 6 meses a realidade já fosse outra. A Câmara, que vinha do mandato anterior e até com um conflito em tribunal que já foi resolvido ainda no mandato anterior, mas teve efeitos práticos só já neste ano e a partir de janeiro, a Câmara tem um contrato com 2 empresas para a manutenção dos espaços verdes em alguma das zonas. Agora, aquilo que eu acho, e também tenho de dizer isto com toda a franqueza, é que algumas destas empresas estavam habituadas a não ver controle nenhum. Não faziam o que queriam, não havia fiscalização nenhuma, já nas empreitadas também era um pouco igual. E nós confrontámos com uma situação em que percebemos que efetivamente onde eles eram para intervir não intervinham. Pronto, isso mais recentemente, há cerca de um mês, eu próprio falei com o responsável de uma dessas empresas a dizer: meus amigos, se vocês não coisas, a gente vai correr convosco. Correr no bom sentido. No bom sentido, a dizer, rescindimos o contrato convosco e naturalmente vamos depois pedir também as consequências que isto tiver. Portanto, eles assumiram o compromisso de facto de alocar aqui pessoas, porque eles não tinham aqui pessoas, e aparentemente as coisas nestas últimas 2-3 semanas penso que estão a melhorar e que já se nota nas zonas onde eles estão a intervir a melhorar. Depois dizer uma coisa, isto também na última Assembleia Municipal até foi lá um senhor colocar a questão dos herbicidas. Não há volta a dar. Isto de onda térmica também é um sonho. Porque na realidade isto é feito com herbicidas, que é legal, e enquanto for legal. E a nível de herbicidas deixamos dizer 2 coisas. Primeiro, nós encontramos um cenário, porque para aplicar herbicida as pessoas têm que ter formação e têm que ter acreditação para o fazer. Não havia um único trabalhador da Câmara de Sines que tinha essa habilitação. Tinham tido no passado, deixaram caducar, aquilo depois tem um tempo, tem que renovar, não fizeram, e por isso, nós mesmo querendo aplicar herbicida, não podíamos. E não podemos ainda com os nossos trabalhadores. As empresas, que no contrato o que diz é que aplicam sempre necessário, não estavam também a aplicar porque consideravam que não era necessário. E nós já lhes dissemos: desculpem lá, isto está tudo cheio de ervas. Porque isto é um trabalho inglório. É corta-se hoje, limpa-se no dia. E se chover um bocadinho, então. E aqui sim, com a umidade que tem à noite, vem um sol. E tivemos uma coisa com muita água. Uma coisa que é-vos garantir. Isto para nós é uma questão, como as outras todas, mas esta em particular, é uma questão de honra, nomeadamente a questão do espaço público. Nós
queremos dar conta disto e eu acredito que vamos dar conta. Haverá sempre, naturalmente, ervas, isso em todo lado isso acontece, mas queremos de facto que a cidade de Sines tenha exato. Já agora a dizer, a questão, se calhar vão perguntar, nós estamos a lançar um conjunto de empreitadas de requalificação do espaço público, que vai também ajudar a dignificar a cidade. Agora a próxima reunião de Câmara vai mais. Já agora as pessoas, e rotundas, vamos lá ver, porque uma rotunda teve um monumento que custou 500 ou 600 mil euros e que é questionável, que as pessoas, muitas delas estavam contra, não significa que agora a gente vai eliminar as rotundas todas. As rotundas são elementos digamos, de fluir o trânsito, até com as de segurança, e são importantes. O que se põe depois lá no meio da rotunda é que pode custar menos dinheiro. Mas é secundário. O embelezamento é secundário. A sua função é regular o trânsito. A sua função é regular o trânsito. Claro. Essa, naturalmente, que é importante. Presidente, não já reparou, isto era em Santiago, em Sines, em todas as pequenas localidades, pequenos territórios, sucede isto. Após as eleições há quase sempre um vazio de debate político, é natural. Ainda assim há uma questão que se vai sentindo, que tem a ver com uma visão que o vosso Executivo trouxe, aqui com uma gestão mais pragmática, uma otimização dos recursos, e que tem sido transversal, mercado municipal, uma visão distinta, portanto não fazer um mercado municipal de raiz, tentar aproveitar o existente com a respectiva redução dos custos, a questão do Festival de Músicas do Mundo, a questão das tasquinhas. A questão que coloco aqui esta é uma visão redutora dos eventos que existiam para se procurar outros meios de coesão local e social, ou é uma forma de, reduzindo os custos, garantir a sua permanência ao longo do tempo? Porque os custos excessivos podiam levar ao fim de alguns destes eventos, não é? As pessoas têm que ter a noção do seguinte: as limitações orçamentais da Câmara de Sines são aquelas que eu há pouco descrevi, e não se perspectiva que a Câmara venha a ter um salto significativo em termos de receitas. E aliás, nós até o orçamento que aprovámos para 2026 teve uma redução na ordem dos quase 10 milhões de euros, que é mais realista, porque havia um empolamento. E questão objetiva, Músicas do Mundo, o nosso objetivo é cortar no mínimo 350 mil euros aquilo que se gastou no ano passado. E em circunstância alguma nós vamos tirar qualidade ao festival. E essa é a garantia, se calhar, da sua continuidade até, não é? Vamos ver. É assim, a experiência que eu trouxe também de Santiago, por exemplo, com as feiras que nós lá tínhamos, é que nós conseguimos, eu no primeiro ano, já disse isto várias vezes, no primeiro ano de Santiago nós fizemos um corte de um terço, mais de 30%. E quando chegou ao final da iniciativa nós tínhamos tido mais gente. Só passado 10 anos, e passámos para 4 dias, passado 3 ou 4 anos, eram só 3 dias, nós só passado 10 anos é que atingimos o valor que tínhamos atingido no ano anterior ao corte. E por isso é perfeitamente possível. Eu vou dar um exemplo. E isto, eu sei que para certas pessoas até lhes dá jeito. Agora, a Câmara de Sines, com o Festival de Músicas do Mundo, em caterings e alojamento, eram 400 e tal mil euros. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer os caterings com o pessoal da Câmara, dos refeitórios. Compramos os géneros alimentícios, compramos as bebidas, compramos... E não é isso que vai reduzir a qualidade do festival para o espectador. Agora, quem habitualmente, se calhar fazia, perdeu ali um negócio e naturalmente fica insatisfeito. Agora, aquilo que eu estou a dizer é, olha, nós tivemos a apresentação agora do festival, tiveram pelo menos aquilo foi ter presente. Sim. Não foi digno. Sim. Aquilo foi feito com os colegas dos refeitórios. Com dignidade, com vinhos locais. Eu tenho a comparação quanto é que custou no ano passado, que até foi feito em Lisboa, alugou-se um hotel, etc. Eu pergunto, do ponto de vista da comunicação, daquilo que se pretende a promoção do festival, ter sido feito ali no sítio onde foi, dentro do castelo, ou ser feito num hotel em Lisboa, qual é a diferença? Do ponto de vista do mediatismo do festival, quando hoje todos sabemos, vocês melhores do que eu que trabalham na comunicação. A imprensa da capital pode ter algum impacto. Mas a imprensa da capital estava lá a Lusa faz chegar a todo lado e por isso, por estas questões eu acho que se pode fazer igual ou até melhor com menos recursos financeiros. E a questão, só para dizer, outras. O exemplo da feira da primavera que nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer. Eu, no ano passado, até fui lá com um bocadinho. Porque vocês, para ter uma ideia, aquilo custa 200 e tal mil euros. Porque tudo se aluga, todas aquelas...
O que impacto dentro do castelo, até do ponto de vista económico, que impacto é que aquilo... nós vamos fazer uma coisa que os comerciantes do centro histórico já no ano passado, só eles sozinhos, fizeram ali uma brincadeira nos Santos. E nós este ano associámos-nos a eles, vamos dar obviamente outra robustez, vamos fazer lá um investimento público maior e queremos criar através desta iniciativa, efetivamente, um evento com características diferentes, que ajude a economia local, que não seja só dentro do castelo, e que naturalmente, porque o castelo já tem uma série de eventos durante todo o ano, já tem o Natal, já tem as músicas do mundo. Presidente, o tempo começa a fugir mesmo. Mas já há aqui uma última questão, tenho a parte, tenho pena, havia mais questões, devemos ter a oportunidade noutra ocasião. Uma outra questão política que se vai sentindo, e depois a política é feita de percepções, claro, que se vai sentindo, tem a ver com o associativismo. Vai-se gerando uma ideia junto dos dirigentes associativos e culturais que vai haver uma redução, que vem aí muitos custos, muita redução de custos, muita redução dos apoios públicos. Isto corresponde à realidade? De todo, pelo contrário. Nós, o bolo que nós deixámos em orçamentos para o movimento associativo é maior do que foi em 2025. Aliás, já aconteceu, apoiámos mais o Carnaval, apoiámos mais, temos mais verba para apoiar a Mostra, o Mar, e mesmo do ponto de vista daquilo que é o movimento desportivo, etc., pelo contrário, nós estamos a reforçar o apoio, e isso é um mito, e nós estamos a falar de política, naturalmente que alguma oposição gosta de se encarregar de passar uma ideia errada daquela que realmente não é. Em relação, e também para terminarmos, e vamos deixar alguns temas também importantes, são todos importantes, e vamos ter que deixar aqui alguns com alguma importância, que é o caso da segurança, mas também para termos a oportunidade, porque também é uma freguesia do nosso concelho, Porto Covo. Porto Covo naturalmente pode contar com a Câmara Municipal, a questão do acesso está a ser resolvido, qual é a estratégia da Câmara Municipal para a freguesia de Porto Covo, de uma forma geral? Não, eu acho que Porto Covo, fundamentalmente, o turismo digamos que é a sua força maior, e é isso que nós queremos investir cada vez mais, e até numa perspectiva de combate à sazonalidade. É certo que hoje essa sazonalidade já não é tão vincada como era no antigamente. Por exemplo, a Rota Vicentina naturalmente contribuiu muito para isso, e a nossa estratégia é claramente continuar a investir num conjunto de iniciativas ao longo do ano. E ainda agora vamos ter, em breve, não só no Porto Covo, mas também em Sines, a questão ligada aos vinhos subaquáticos, a questão dos vinhos debaixo do mar, e queremos, efetivamente, ter um calendário de iniciativas que aproveitem o potencial que Porto Covo tem, a questão das praias, os esportes ligados ao mar. Portanto, vamos ter cá uma etapa, por exemplo, do Campeonato Nacional de Júniores de Surf, que será a etapa final em novembro, e isso requer um natural investimento municipal por parte da Câmara, mas esta também é a forma de podermos cada vez mais catapultar o Porto Covo do ponto de vista turístico, não apenas no verão, mas todo o ano. E do ponto de vista dos investimentos, ou investimentos com algum significado, é a questão do mercado. Pronto, o mercado há pouco, depois desviámos aqui um bocadinho da conversa. O mercado de Sines e de Porto Covo. O de Porto Covo, eu diria que a prioridade neste momento os dois precisam de intervenção, mas o de Sines está muito pior. E nós vamos dar prioridade ao mercado de Sines. O projeto que existia nós não vamos lá para a frente, porque era um valor absurdo, mais de 4 milhões de euros, sem financiamento, e por isso estamos a trabalhar no modelo. Já temos uma proposta que tem que agora ser... Vamos ouvir Aliás, tínhamos uma reunião até marcada. Desculpa, vai haver uma reconfiguração daquela zona, uma reconfiguração, a ruptura dos centenários, o mercado municipal, as antigas escolas primárias. As antigas escolas primárias, neste momento, também é um processo que a gente quer agarrar, mas eu diria que não é prioritário dentro daquilo que são as outras necessidades todas. Porque depois temos ali o parque de campismo, temos esta triangulação daquela zona, não é? Sim. Nós, para já, esta questão também, eu já disse isto várias vezes, assim, nós estamos a tentar dar prioridade a obras em que nós temos possibilidade de aproveitar os financiamentos comunitários, sob pena de os perder, porque eu também já disse isto. Infelizmente, a Câmara de Sines é a única das 5 do litoral alentejano que não tinha apresentado uma única candidatura naquilo que é o pacto que é negociado entre primeiro a CCDR e a CIMAL, e depois a CIMAL e os 5 municípios, que ficou uma verba alocada a cada um dos municípios na ordem dos 13 milhões de euros,
repartida pelas várias áreas, nomeadamente a regeneração urbana são 3 milhões e tal, e não tínhamos uma única candidatura. E face à reprogramação do quadro que está em curso, nós arriscávamos a perder a verba, porque a lógica é, quem não executa, perde o comboio. Vamos ter a ETLA em Sines? Eu acho que sim. Aliás, ela está em Sines. Ela está, sim. Não, o projeto da Escola Superior é para integrar a ETLA. Aliás, eu dessa reunião tive com o Secretário de Estado, sensibilizei para a importância deste projeto. O Governo tem que encarar isto, de facto, como uma prioridade. As próprias empresas também penso que têm que se envolver e têm que ser também, digamos, parte da solução, e têm que, se calhar, também investir nas áreas. São também as grandes interessadas, são grandes interessadas, e por isso eu diria que este projeto da Escola Superior em qualquer território tem uma importância enorme, aqui em Sines em particular e no litoral. E não é do Sines, a escola é do litoral alentejano, porque servirá ao litoral alentejano. Vamos ter que terminar aqui as questões, até para dar 2 ou 3 minutos ao Presidente de dizer aquilo que entender. A questão da segurança. Muito se fala da segurança, né? E também é um tema da atualidade. 2 tipos de segurança, a questão da proteção civil e, como é do conhecimento geral, os bombeiros de Sines da região são das corporações que menos financiamento têm, tanto público como em alguns conselhos até do ponto de vista dos donativos das empresas, e a questão da segurança pública, da GNR. Vamos ter polícia municipal, vamos ter videovigilância, vamos ter um reforço da GNR, já falou com o Governo, o que é que nos pode adiantar? Eu vou dizer o seguinte, a resposta de segurança não é uma competência municipal. Primeiro ponto. Nós, tendo em conta os problemas todos, e não falámos num dos problemas maiores que nós temos no temos Conselho. As escolas, temos outros... O maior problema, se calhar, que a Câmara tem neste momento, ou que o município tem neste momento, tem a ver com água e saneamento. Sim, com água. Começámos por aí, depois não aprofundamos. Que é gritante, porque praticamente nada se investiu ao longo de décadas. E a questão das hectares também é um problema... É um problema gravíssimo. E estamos a falar de milhões e milhões de investimento que são necessários para resolver o problema. Depois a questão das escolas, que também brutal investimento, porque praticamente todas elas estão a precisar de investimento. E por isso a questão da segurança, não sendo cada vez que a Câmara está a investir em matérias que não são da sua competência, está a retirar aquilo que é a sua competência. Portanto, a questão da segurança, primeiro, bombeiros. Nós já com este executivo, criou-se uma segunda equipa da EIP, que é um investimento que a Câmara faz anualmente para dotar os bombeiros de maiores recursos, aumentou a verba, o subsídio, que também penso que não era aumentado há bastantes anos. Pode não ter sido muito, mas penso que foi importante. Também demos um sinal. Se tiver todos os anos um aumento, esperemos que sim, passa a ser significativo. Esperemos que sim, vamos trabalhar para nesse sentido. Pronto. Quanto à questão da segurança propriamente dita, do ponto de vista, estamos a falar agora da GNR, connosco não vai haver polícia municipal. Eu acho que isso é tenho que dizer isto com toda a franqueza. Eu acho que isso é um absurdo, quer dizer, não faz sentido um município com as características, com a dimensão de Sines e com o orçamento que tem, estar agora a dispor de não sei quanto dinheiro todos os anos para uma responsabilidade que não é sua. Aliás, eu conheço alguns colegas meus que herdaram polícias municipais, só diziam como é que a gente se consegue ver livre disto, porque estamos a servidor de dinheiro. E por isso, o nosso papel é aquilo que há pouco aqui o Brás já disse, que é um papel de reivindicação junto de quem tem a responsabilidade para dar essa resposta. E por isso, vamos lá ver, o dia da GNR do Distrito de Setúbal não foi por acaso que foi aqui, não devem imaginar, e a Câmara até fez algum investimento para que o evento acontecesse aqui, para consciencializar o Sr. Secretário de Estado, o Comandante-Geral da GNR, para aquilo que está aqui a acontecer em Sines. Não é? E hoje eu considero que Sines é uma cidade segura. E o município é um município seguro. Agora, começa a haver focos que começam a ganhar... potencial, sim. Exatamente. Que vem do seu desenvolvimento natural, não é? Exatamente. E depois também uma sensação de insegurança, porque se nós tivermos pouco patrulhamento na rua, se não virmos carros, não é, com patrulhamento, seja a pé, seja por viaturas. Quer dizer, o posto de Sines tem 2 viaturas, sendo que uma até foi o município até do anterior executivo, é bom que se diga, que ofereceu. Por isso tem que haver, de facto, um reforço enorme nesta área. O próprio posto da GNR também foi a Câmara que tem feito algum investimento. E é municipal? Está bem, mas nós não temos a obrigação de o fazer. Não, eu estou a dizer, até o posto é municipal. Até o posto é municipal, exato. Presidente, aqui da minha parte, para fechar, sente apoio... Isto são questões tão abrangentes e quase tão evidentes para nós enquanto cidadãos. Sente apoio da oposição local e dos seus congêneres de Santiago, de Odmira, enfim, de Alcácer, por aí fora,
para este problema, porque isto não é um problema de Sines, é um problema da região, não é? Não, em termos de... Isto que sucede aqui, há ali uma entrevista sua que já dizia isto, que este desenvolvimento de Sines, estes impactos, criam ondas de choque, se sentem em Santiago, se sentem em Garamba, se sentem... Claro, eu quando estava em Santiago senti naturalmente. Eu acho que, e aí nós, em termos do litoral alentejano, nomeadamente agora há novos executivos, também se calhar estão muito mais focados em cada um dos seus territórios, mas aquilo que é a prática, que eu sempre assisti ao longo de muitos anos, é que nós convergíamos os 5 sobre esta. E posso dizer, antes de ir para aqui, estive a falar com o meu, acho que não estou a cometer inconfidência nenhuma, estive a falar com o meu colega do Odmira, precisamente a querer falar connosco, porque eles também têm um problema lá dos trabalhadores da agricultura, que também há uma grande pressão sobre a habitação, sobre os serviços, para nós até convergirmos e termos uma estratégia comum, que acho que faz todo o sentido. Quanto à questão da oposição, eu também tenho sentido, penso que aí estamos unidos, se calhar há quem defenda, que era o caso do PSD, que haja uma polícia municipal, eu não defendo isso, mas o que nos une é efetivamente haver mais segurança. Eu acho que isso estamos todos de acordo. Sim, mas todos assumem que é um problema, não é? É um problema, e também como noutras áreas. Eu acho que a oposição tem sido, aliás, grosso modo, acho que temos mais ou menos estado mesmo, com o mesmo espírito e até também estou aqui, não tenho confidência nenhuma, nomeadamente a cor política está no governo, também tem transmitido, tem sensibilizado. Precisamos de um poder local forte, porque 20 mil milhões é muito. É muito. O problema é que isso... O que isso traz, é muito para 12 milhões de orçamento da Câmara para investimento. Para investimento. Porque, e eu quando digo 12 milhões é desde, como eu digo sempre, é desde comprar esta caneta, esta garrafa de água, ou fazer uma obra. Porque depois a tentação daquilo que já conhecemos no passado de se sobrepor em outras entidades às competências da autarquia é um risco sempre que está em cima da mesa. Mas isso nós não vamos admitir, essa possibilidade, porque eu ainda hoje vi um editorial de alguém também um bocado a focar essa questão. Nós não vamos permitir um gabinete de área de Sines. Uma coisa é uma unidade de missão que nos ajude, desde logo, a planear, a pensar, porque nós não somos os maiores do mundo, não é? Nós temos que ter pessoas que nos ajudem, com experiência na área do planeamento, nas infraestruturas, a todos os níveis, porque, de facto, a Câmara de Sines, que tem técnicos excelentes e com muita qualidade, mas não são muitos. E tem muito trabalho nas diversas áreas. E por isso nós precisamos de alocar recursos que não conseguimos ter, até porque nós abrimos concursos públicos, infelizmente as pessoas ganham tão mal na função pública que é pouco apelativo, nomeadamente os quadros superiores. E se queremos gente qualificada, então, é muito, muito, muito difícil alocar recursos. E por isso precisamos de ajuda. E essa ajuda que o Governo, através do Secretário de Estado, nos garantiu que iria acontecer, e daí já estar a trabalhar-se numa espécie de grupo de trabalho para nos ajudar a resolver aqui um conjunto de problemas. Presidente, muito fica por dizer. Eu costumo dizer que é sempre um até breve. Vamos ter mais oportunidade, naturalmente, de conversar, mas 2 minutos para dizer aquilo que o Presidente entender muito e bem. Deixar aqui uma mensagem à população com aquilo que o Presidente entenda. Não, o que eu queria dizer é que, naturalmente, nós estes 6 meses, e estamos aqui a fazer o balanço, foram 6 meses de um trabalho intenso, com algumas dificuldades, como foi o exemplo da queda da ponte, que não estava prevista, e que, por exemplo, só aí estamos a alocar quase 700 mil euros, que nos faziam muita falta para outras coisas, e que estamos a trabalhar afincadamente em todas as áreas. Agora, também é bom dizer-se que a herança que nós recebemos, e não estou a falar do ponto de vista financeiro, como já disse, mas recebemos uma herança em que havia uma grande desorganização interna da estrutura da Câmara, uma grande desorganização em todas as áreas. E apanhámos um grande desinvestimento em áreas fundamentais, como eu já aqui referi, nos equipamentos educativos, na água, no saneamento, que requerem investimentos absolutamente brutais, que vão levar muito tempo e que as pessoas devem ter consciência que isto não se consegue resolver de um problema para o outro. Mesmo a questão do espaço público, como eu também já tive a oportunidade, nós estamos a trabalhar diariamente, estamos a tentar reforçar as equipas, estamos a tentar reforçar aquilo que eu sempre referi, que é a capacidade que a Câmara deve ter de trabalhar por os meios próprios, não ficarmos dependentes de tantas empresas que vão ser sempre necessárias, e até esse nível, também com o tempo, vamos se calhar ter a oportunidade de conhecer quais são as melhores e começar também a selecionar quais são as melhores, e por isso aquilo que eu quero aqui transmitir é uma mensagem de confiança, que nós estamos a trabalhar diariamente para construir um concelho com mais futuro, com mais oportunidades para todos nós, para os nossos filhos em particular, e que Sines é seguramente uma terra de futuro. Mas para que isso aconteça também é importante, e eu volto a refrisar aquilo que já aqui várias vezes falamos, a Câmara, por mais
consiga fazer, não o consegue fazer sozinho. Tem que haver apoio ao nível da administração central, do governo, tem que haver apoio destas grandes empresas que estão aqui a investir e que vêm aqui, pode-se dizer, estão a investir, mas também estão a levar muito daqui. E o governo também vai levar muito daqui em termos de impostos, porque também a esse nível é bom que se diga que a parte que vem para o município é diminuta, é muito pequena. E nesse sentido, passaram-se pouco mais de 6 meses, ainda faltam 3 anos e meio, temos muito tempo pela frente, muito trabalho pela frente, e seguramente que vamos continuar a trabalhar ao longo destes 3 anos e meio espero ainda com mais força daquilo que temos estado a fazer. Muito obrigado pela sua disponibilidade, como eu disse anteriormente, até breve. Muito obrigado a quem nos acompanha lá em casa e também até uma próxima. Muito obrigado.